Teoria instrumentalista. A teoria instrumentalista defende a tese de que as notícias servem objetivamente a determinados interesses políticos. Para isso, parte de um modelo de pesquisa baseado nos estudos de parcialidade, cujo objetivo é verificar a existência ou não de distorções nos textos noticiosos. Há duas interpretações diferentes para a mesma teoria: a interpretação de esquerda e a de direita. Na interpretação de esquerda, as notícias são instrumentos que mantêm o estado atual do sistema capitalista. Na interpretação de direita, as notícias são usadas para questionar o sistema capitalista. A teoria instrumentalista tem uma relação com a teoria do espelho. Seja qual for a versão, esquerda ou direita, a teoria instrumentalista parte de princípios da teoria do espelho. Seu objetivo é verificar distorções na produção da notícia. Então, ela aceita que é possível refletir a realidade, como preconiza a teoria do espelho. Dessa forma, os estudos da teoria instrumentalista sobre a parcialidade do jornalismo não estão ligados a pressupostos de construção social da realidade. Na verdade, estão relacionados à factível possibilidade da reprodução da realidade pelo jornalismo. Noam Chomsky e Edward Samuel Herman defendem que as notícias são parte da publicidade que sustenta o sistema capitalista. Para Felipe Pena, realmente é difícil não perceber que valores como individualismo, competição e liberalismo aparecem consolidados nas páginas de jornais e telas de TVs. Ele identifica a presença desses conceitos na mídia e sua referência ao capitalismo. Chomsky, no entanto, vai mais longe. Ele é um dos mais famosos representantes da teoria instrumentalista de esquerda e acredita que a imprensa está subordinada aos interesses da elite política e econômica dos Estados Unidos. Pela visão dos teóricos de direita, os jornalistas formam uma classe social específica e distorcem as notícias com o objetivo inverso de veicular ideias anticapitalistas. No livro Teorias do Jornalismo, Nelson Traquina cita que os teóricos de direita Efron e Kristol argumentam que os burocratas intelectuais das grandes cadeias americanas de televisão, que geralmente são jornalistas, têm interesses em expandir a atividade reguladora do Estado através das empresas privadas. Nelson Traquina menciona também que Lister e Rothman foram responsáveis por uma pesquisa sobre os valores dos jornalistas americanos e concluíram que eles estão muito mais à esquerda do que a maioria da população dos Estados Unidos. Os quatro teóricos dizem que os jornalistas formam uma nova classe social, são anticapitalistas e distorcem as notícias para confundir as ideias do público. Na visão da esquerda, a distorção é inversa. O jornalismo reforça a visão de mundo da sociedade capitalista. O conteúdo das notícias é imposto aos jornalistas pelos dirigentes das empresas de comunicação e condicionado pela estrutura macroeconômica. Citando Chomsky e Herman, Nelson Traquina relaciona os 5 fatores que explicam a submissão do jornalismo aos interesses capitalistas, segundo esses dois autores: a estrutura de propriedade das empresas jornalísticas, a sua natureza capitalista,
a dependência dos jornalistas das fontes governamentais e empresariais, as ações punitivas dos poderosos, a ideologia anticomunista dominante entre a comunidade jornalística americana. Os autores também se referem à concentração das empresas de mídia nas mãos de poucos grupos com a influência direta na veiculação de valores capitalistas, estreitando as margens para opiniões contraditórias e algum pluralismo democrático. Pesquisas de críticos como Denis Moraes e Inácio Ramonet confirmam que os conglomerados de mídia controlam 2/3 de toda a informação divulgada no mundo. Conglomerados são os grupos, como a Rede Globo aqui no Brasil, por exemplo, é um conglomerado de mídia, porque reúne a televisão, o jornal, o Globo, atualmente o Globoplay, as emissoras afiliadas, uma série a Globo News, outros canais de TVs a cabo. Então, o Rádio Globo também. Então, isso forma um conglomerado de mídia. Felipe Pena ressalva que esses autores rezam pela mesma cartilha dos instrumentalistas de esquerda. As principais denúncias dessa corrente referem-se às desregulamentações neoliberais e ao isolamento da sociedade civil, deixando para o mercado a função de ordenar as relações sociais. Dessa forma, os jornalistas pertencentes aos conglomerados são pressionados a reproduzir os valores hegemônicos que sustentam todo o sistema capitalista. Consumo desenfreado, cultura sem fronteiras, competição, individualismo e privatização. Em padrões de manipulação na grande imprensa, o sociólogo Perseu Abramo, intelectual de esquerda, estudou 5 padrões de manipulação, tendo como paradigma a teoria do espelho. Os padrões são os seguintes: padrão de ocultação, padrão de fragmentação, padrão de inversão, padrão pela indução, padrão global. O padrão de ocultação refere-se à ausência de determinados fatos reais na produção da imprensa. Determinados fatos não aparecem na produção da imprensa, no noticiário. Então, isso se chama ocultação. O padrão de fragmentação refere-se ao fato de o real ser estilhaçado e dividido em milhões de fatos desconectados entre si, desligados de seus antecedentes e das consequências, evitando assim a consciência crítica do contexto. Padrão de inversão. Após essa descontextualização, existe a troca de lugares de importância dos fatos. E para ele são 4 as formas de inversão: da relevância dos aspectos, da forma do conteúdo, da versão dos fatos e da opinião padrão pela indução. É a combinação de graus de distorção para induzir a população a enxergar uma realidade. Padrão global refere-se à ilusão de apresentar a realidade de forma completa, total, global, definida e acabada. Herman e Chomsky consideram que as reportagens são campanhas de publicidade maciça. Ambos defendem que donos de jornal dizem aos seus diretores que assuntos querem em pauta e estes mobilizam os repórteres. O motivo seria priorizar interesses específicos e servir para mobilizar a opinião pública em uma determinada direção. É o modelo que eles chamam de
propaganda, cuja hipótese principal sustenta que por trás das notícias factuais escondem-se estratégias de relações públicas e reforço de seu conteúdo e objetivo, que é o capitalista, por intermédio de artigos de opinião e outros artifícios. Essas ideias são defendidas por Hermann Chomsky e é como eles veem os conglomerados e as reportagens e os artigos de opinião e as reportagens como forma de influenciar a opinião pública. No entanto, parece-me um pouco fantasioso, mas nós estamos estudando apenas o que eles pensam a respeito disso. Para Nelson Traquina, o problema central desse modelo é sua visão determinista sobre os jornalistas. Eu concordo plenamente. Considerando os colaboradores da utilização instrumentalista da imprensa ou submissos ao capitalismo. Ele cita 3 argumentos para refutar esse modelo, ou seja, para contestar este modelo. Em muitas empresas jornalísticas, raramente os donos de jornal se encontram com os diretores. A maioria dos jornalistas não faz ideia de quem senta no conselho de administração das empresas onde trabalham. E os jornalistas têm um grau de autonomia e iniciativa que muitas vezes incomodam a elite, inclusive os diretores. Eu concordo com Nelson Traquina, porque me parece um pouco fantasiosa essa ideia defendida pelo Chomsky e pelo Hermann. Parece que é uma teoria elaborada por quem nunca pisou em uma redação de jornal. Felipe Pena entende que o determinismo não é privilégio da versão de esquerda da teoria instrumentalista. A versão de direita, que atribui ao jornalista um papel ativo na distorção das notícias em favor da causa anticapitalista, também é determinista. Ambas as versões trabalham com pressupostos bem marcados. Uma defende que o papel dos profissionais da imprensa está reduzido à função de cumpridor de ordens patronais, enquanto a outra acredita que os jornalistas têm controle pessoal sobre a produção de notícia e estão dispostos a influenciar o noticiário com a defesa de suas ideias. As 2 versões têm visões diferentes, mas limitações muito parecidas. Em alguns pontos, essa teoria fica realmente fantasiosa. Porém, é o que preconiza a teoria instrumentalista, certo? Então, ficamos por aqui.